Estão com as Bíblias abertas por aí? Amém? Acompanhem comigo a leitura da Bíblia. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, e ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos os parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ou como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Palavra do Senhor. Amém? Deixa eu, porque daqui a pouco. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, o nosso Pai, nossa compreensão quando lemos a Tua palavra é muito pouca. Precisamos da revelação do Teu Espírito Santo. E dá-nos a Tua graça de sermos tocados pela Tua palavra. Para que a palavra que nós lemos e meditamos, que não seja apenas para ouvir, mas, ó Pai, que possa realizar a obra que o Senhor prometeu, que essa palavra não voltaria vazia, sem que produzisse o fruto pelo qual foi designado. Faça isso na nossa vida, ó Pai, porque o assunto que vamos falar é o assunto que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas vida pessoal, família, na sociedade.
Fala conosco, Pai. E usa-me, ó Deus, para transmitir essa palavra. Eu te peço por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos sabem que ultimamente eu tenho falado sobre a mordomia. E domingo passado falei sobre... O que eu falei domingo passado? Ninguém mais lembrou? Mordomia dos bens. E essa semana estava realmente muito ocupado, pensei, queria entrar já na área do dízimo hoje. Mas já não tinha muito tempo, porque sexta-feira nós estávamos lá nesse óbito e no sábado fui fazer um trabalho com os ingleses e já não tinha mais tempo, porque requer muito tempo. Falei, ok, vou continuar o assunto do quê? Então, o tema que temos hoje, viver é resolver conflitos e aprender a amar. Tá aí, né? Viver é resolver conflitos e aprender a amar. Vamos falar? Queridos, nós estamos nos aproximando, alguns aqui com 50 anos de idade. Alguns com 60 anos de idade. Alguns com 70, 60 e 70 anos. Alguns estão com 30 ainda. E a gente vai adquirindo alguma experiência na vida. Eu diria que a maior dificuldade na vida é a gente aprender a conviver com pessoas diferentes. Presta atenção, queridos. E nada mais difícil do que isso. Sobreviver na situação em que nós temos, por exemplo, em Angola, é muito difícil. Não tem água, não tem luz. Lixo em todo lugar. Gente catando comida na lata de lixo nos contentores. Mas isso não é tão difícil. Isso não é tão difícil como conviver com o próximo. Não é tão difícil como conviver com pessoas diferentes. Não tem mais nada difícil na vida do que conviver com as pessoas. Conviver com o próximo. Conviver com gente que nos fere, que nos machuca. Viver com os amigos que nos magoa. Ser mal compreendido na família. Nos amigos. Viver com pessoas que frustram a nossa vida e a nossa expectativa. E é difícil a nossa convivência com as pessoas.
com o próximo. Muito difícil. Nós temos dificuldade de convivência. Você tem dificuldade de conviver com as pessoas. Eu tenho dificuldade de conviver com as pessoas. Nós já tivemos uma mulher, não vou falar não sei aonde. Essa mulher foi uma pedra no sapato. Sabe aquela pedrinha de sapato, uma pedrinha que você está no seu sapato? O que você sente? Incomoda, né? Até quando você vai tirar? O nosso convívio é tão difícil porque sempre magoamos as pessoas. Quer dizer, na arte de viver, o problema é sempre o outro. Problemas são os meus pais, os adolescentes. Eu estou assim porque são os meus pais. O problema é a minha mulher, diz o marido. O problema é a minha mulher. E a mulher diz que o problema é meu marido. O homem diz que a mulher diz que o problema é o meu marido. É isso começou no Jardim do Éden. Quando Deus pergunta para Eva, diz que para Abraão, né? Para Eva, para Adão. Adão diz que, Senhor, problema meu é essa mulher que tu me deste. Ela que é o problema. O problema é a minha sogra. Ou meu sogro. No trabalho, meu problema é o meu manager. Então, viver é aprender a resolver conflitos e aprender a amar. Porque essa é a essência da mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo é que se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odeia a seu irmão, é mentiroso. Está na primeira epístola de João 4:20. E aí Tiago pergunta, será que da mesma boca que louva a Deus pode sair maldição? Na mesma boca. Na mesma boca que louva a Deus pode sair palavrões? Fica xingando as pessoas. Por isso que o cristianismo, em sua essência, é o seguinte: se você não souber amar a Deus, você não conseguirá amar o próximo. E se você não conseguir amar o próximo, você nunca saberá amar a Deus. Essa é a base bíblica que precisa ser praticada por cada um de nós. Na verdade, quando nós queremos viver com o cristianismo, viver o cristianismo, o ponto de partida é saber resolver conflitos. Eu que sou pastor, mas quando estou dando aconselhamento, como fiz ontem, a grande maioria dos problemas que a gente vai resolver são de relacionamentos.
São de relacionamentos. Estava conversando com o irmão, acho que vai mais de 15 anos atrás. Ele diz que eu não tenho problema com ninguém. Eu nunca tive problema com ninguém. Eu não tenho inimigos. Fala que meu irmão não é bem assim, não. Está se enganando. Inclusive, tinha passado algum tempo, esse mesmo irmão, um dia me chamou, vamos nos encontrar. Aí nos encontramos. Ele disse, eu ando muito magoado com você. Depois de 25 anos. Porque quando viajei para o Brasil, eu falei para o irmão me emprestar dinheiro, eu não tinha dinheiro, que vocês ganham dinheiro da igreja, de Angola. Vocês são bolseiros. Eu nunca ganhei bolseiro da igreja. 25 anos o irmão anda com mágoa. E ontem você afirmou que você não tem problema com ninguém. Esse não é problema. Queridos, os pais que estão feridos com os filhos, magoados os pais. Você diz que não tem inimigo. Mas você tem problema relacional dentro da sua casa. Amigos que já não se conversam, não conversam mais. E você diz que não tem inimigo. Mas você tem problema relacional. Parentes que criaram barreiras intransponíveis entre si. Você diz que não tem problema, mas você tem problema relacional. De relacionamento. O ódio que se acumulou ao longo dos anos, que você não pode sequer pronunciar o nome dessa pessoa. Pessoas que saíram, que abandonaram a igreja, estão com aquela atitude do tipo, agora vou chegar numa outra igreja. Lá vou ficar calado, não posso abrir a minha boca, porque já fui ferido onde eu saí. Feridas que nunca se caracterizam, que nunca se caracterizaram, nunca se cicatrizaram. Vingança, relações da alma, indiferença, frieza, memória difícil, são um problema de relacionamento, relacionais. A minha maior preocupação como pastor, nós tratamos com essas coisas espirituais. Nós evangelizamos as pessoas a se converter a Jesus. E a experiência de uma pessoa, ou ter uma experiência espiritual, mas muitas vezes, queridos, a gente não consegue falar de Cristo nas pessoas. Nós vamos ver que, no texto que lemos, Deus chamou Abraão para que Abraão fosse o pai de uma nação. E nós vamos ver que os primeiros percalços, dificuldade, é que Abraão enfrentou
na vida foi de relacionamento relacional. As primeiras dificuldades dele dizem respeito ao problema relacionais. Pode ser que esses problemas relacionais pode ser a base de muitos outros problemas. Às vezes a pessoa é alcoólatra, tem um problema com alcoolismo, e a gente está querendo resolver o problema do alcoolismo, mas talvez não é o alcoolismo, é um problema relacional muito profundo. Frustração, frustrado com a vida. Às vezes a pessoa é mal resolvida dentro de casa e ele é um péssimo profissional. E aí o problema não é que precisa de um treinamento, mas ele tem que resolver o problema relacional dentro de casa. Às vezes o adolescente está indo mal na escola. Não é que a pessoa, não é que ele é burro. Ou talvez precisa de uma aula extra. Às vezes o problema do adolescente não é de intelectualismo, mas ele precisa resolver o problema dentro de casa. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e diz, pastor, eu não consigo crescer em Deus. Não é que você não consegue ou que você precisa fazer uma corrente de oração. Não é. Mas o problema, talvez o problema espiritual que você tem, está enfrentando algum problema de relacionamento. Relacionamento quebrado, a pessoa não consegue crescer na vida cristã. Não consegue. Por isso Jesus diz que aquele que diz que ama Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. E Abraão aqui está com dificuldade. Ele tem uma relação perfeita com Deus. Porque no versículo 4 diz que ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Mas ele tem um problema relacional. E o problema relacional dele é o sobrinho que convive na mesma casa, na mesma clã. É sobrinho dele. É o filho do irmão. Ló é um problema sério na vida de Abraão. Porque o problema relacional está já se difundindo-se, espalhando para além das fronteiras e familiares até hoje. É um problema que vai nos empregados. No versículo 7, diz que está tendo uma desavença, conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Um brigando em nome do Abraão e o outro brigando em nome de Ló. Eu gostaria de fornecer para vocês algumas respostas de que maneira que nós podemos vencer ou aprender a resolver conflitos. E como que a gente deve amar de verdade. Como que a gente aprende a conviver com um próximo.
Quais são as defesas que vão nos ajudar a conviver com o próximo? E esse próximo pode ser a sua mulher. E pode ser o seu filho ou a sua filha. E pode ser a sua sogra ou a sua nora. Primeiro, nós devemos vigiar para que as nossas bênçãos não conspiram contra nós. Primeiro ponto é esse. Nós devemos vigiar para que os bens materiais, as bênçãos materiais, não conspiram contra nós. Versículo 1 e 4. Tome muito cuidado com as suas bênçãos, com os bens materiais. Nós vamos ver que uma das raízes das desavenças de conflito entre Abraão e Ló são o quê? São as bênçãos materiais. São os bens materiais. Nós vamos ver que a raiz do que estão fazendo eles, os dois, a se distanciar, são exatamente as bênçãos que eles têm, os bens materiais. Os bens materiais. Bênçãos são desavenças. Bênçãos deveria nos aproximar uns dos outros. Não é isso? As bênçãos materiais deveria nos aproximar uns dos outros. O que está acontecendo aqui é o seguinte: os dois estão prosperando. Os dois estão prosperando. O tempo da fome passou. Agora é o tempo da fartura. Lembra que estavam num tempo de fome. O tempo da dificuldade já não é mais. Agora é tempo da abundância. E esse tempo da abundância, ao invés de ser uma alavanca que nos aproxima um do outro e conspira contra nós. O tempo de fartura, ao invés de empurrar os dois para ser melhores amigos, são separados mais ainda. Sabe por quê? Os dois são fartos. Os dois estão com abundância, riqueza. Riqueza os separou. Riqueza, os bens materiais. Acho que já contei isso para vocês. Nós temos um pai que é muito rico no Brasil. Era muito rico porque faleceu há 2 anos atrás. Um dia nós estávamos lá com a minha esposa. Acabamos de jantar. Fomos no quarto para a gente descansar, recolher um pouco. Quando estávamos ainda lá sentados, na cama só ouvimos lá o grito. Lá na casa do doutor. E aí nós saímos com muita pressa para saber o que vai acontecer. Já que aqui os matadores vieram, porque no Brasil é assim. O Brasil quer matar alguém que é rico, chega, eles ficam sentados assim, os matadores. Quando vou chegar, olha, tem um trabalho para fazer. E essa pessoa é rica assim, custa X, ok. Os matadores já estavam se preparando para ir matar um dos filhos.
do genro do doutor Demiso, por causa da fazenda. E aí uma frase que a mulher disse que é pastor Faíca. Maldito o dia que o dinheiro entrou nessa casa. Maldito o dia que o dinheiro entrou nessa casa. Porque a gente não está mais em paz. Dinheiro. Ele diz que nós éramos uma família unida. Mas quando nos tornamos ricos, é desgraça em cima de desgraça. E o ano passado, vocês sabem que eu estava no Brasil, fui fazer o quê? Celebrar o 93 da mulher. Eu que celebrei aquela festa. Trouxe bênção. Logo quando a filha me pegou no aeroporto, disse que Faíca, aquele assunto continua. Até piorou. E piorou. O meu irmão está determinado de matar o cunhado. A prosperidade, ao invés de conspirar a favor, conspira contra e destruiu a família. Querido, quantas famílias vieram aqui na Europa, unidas, um respeitava o outro, um tinha admiração do outro. Mas a bênção de estar aqui, nós vamos encontrar, ao invés de nos aproximarmos uns aos outros, nos afastamos mais ainda. A bênção de Europa, queridos. Lógico, antigamente, só você que tinha televisão. Agora eu já tenho. Lógico. Antigamente, você me dava migalha, me dava com dinheirinho. Agora eu já tenho. Por que eu tenho que te respeitar? Por que eu devo te dar respeito? Antigamente, os filhos pediam mesade nos pais. Dá uma moedinha para ir comer à escola. Agora o filho cresceu, já ganha mais do que o pai. Por que eu preciso de você? Pensa que aquele dinheirinho que você me dava, a bênção, em vez de nos aproximarmos uns aos outros, conspiram contra nós. Querido, nós deveríamos vigiar, porque as nossas bênçãos não conspiram contra nós. Toma muito cuidado. Jovem, toma muito cuidado. Sabe por quê? Porque bênção pode ser em si uma armadilha. Pode ser em si difícil para cada um de nós. Bênção. Lembra que Deus nos abençoa com um propósito. Com um propósito. Antigamente, mulher respeitava o marido. Hoje não respeita mais o marido. Porque também já ganha. Antigamente, o marido respeitava a mulher. Agora, é cada um por si. Bênção dentro de casa deveria ser uma bênção. Nos aproximarmos uns aos outros. Mas não é conspirar contra nós. Irmãos, vocês conhecem o rei Ezequias, que foi curado de uma doença. Ele foi acrescentado.
Um período de quantos anos? De 15 anos. Pois esse rei Ezequias, durante esse período de Israel, de 15 anos, ao invés de ser uma bênção, ele desviou e fez Israel pecar contra Deus. A cura divina, ao invés de conspirar a favor, destruiu uma nação inteira. Eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Pastor, ora para mim ter trabalho. A gente ora. Deus abriu as portas, conseguiu bom trabalho. E o bom trabalho que ele adquiriu, em vez de ser uma bênção, e conspira contra ele. Se afasta de Deus. Deus respondeu. Mas em vez de ser uma bênção, e começa a trabalhar ganhando dinheiro, e aí o trabalho conspira. Em vez do trabalho conspirar a favor, conspira contra. Pastor, ora para mim ter um marido e filhos. O Deus responde. Ao invés dos filhos ser uma bênção, aí conspira contra. Queridos, tomem muito cuidado. Muitas vezes riquezas pode roubar de você o tempo que você deveria ter para estar mais próximo da sua família, para estar mais próximo com Deus, para estar mais próximo com o povo de Deus. A inteligência de alguns roubou deles a singeleza que antigamente tinha. A inteligência, ao invés de ser bênção para a família, conspirou contra. Eu acho que mais de 10 anos, eu não sei se já completou 10 anos, eu contei isso para vocês. Fui chamado para ir orar numa família. A mulher contando para mim que passou, chegamos aqui, nós éramos pobres. O meu marido fez engenharia. Hoje ele é um engenheiro. Tem um bom trabalho. Desde que ele teve um bom trabalho, pastor, arrumou a segunda mulher, que em casa a gente não vive mais bem. A mulher entrou numa depressão profunda. Mudaram de bairro, viviam aqui no Westbourne Park. Foram lá no lado do Tottenham que eles foram lá. E durante todo o tempo que estavam vivendo dentro de casa, problema. Um dos filhos, como de hábito, o filho entrou nesse grupo. Ao entrar nesse grupo, foi faquear uma mulher. A polícia estava sempre atrás desse rapaz. Um dia desse, a polícia apareceu lá em casa. Aqui não tem como se esconder. O menino estava lá no quarto. Logo, quando a polícia entrou, o pai abriu a porta. O menino percebeu que a polícia estava chegando. Logo, quando a polícia chegou, ele próprio rapaz deu as mãos.
A polícia perguntou, ele é seu filho, você não é o filho. O que é que você faz? Diz que é seu engenheiro. A polícia balançou a cabeça. Levou o menino. E o outro filho que estava lá no quarto ficou numa depressão, ficou internada. Coisa mais difícil, há 3 anos atrás, me encontrei com a senhora no Baker Street, na rua. Quando me viu, me abraçou, começou a chorar. Até o pastor não lembra mais de mim, porque eu envelheci tanto. Ela, na verdade, envelheceu. Envelheceu mesmo. Não lembrava mais da senhora. Diz que o governo me tirou de casa, porque estou maluca. Está num lugar sozinha. Ninguém tem direito de ir lá. Já pelejei e não consigo mais. Bênção pode conspirar contra a sua vida e contra a sua família. As bênçãos, queridos. Fama de algumas roubou a simplicidade que ele era tão natural. Pois atenção, queridos, o provérbio diz que soberba precede a ruína. Orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade faz cair da desgraça. Provérbio 16, versículo 18. Eu quero terminar aqui, queridos. Então, toma muito cuidado. Meu irmão, minha irmã. Toma cuidado, jovem. Com aquilo que você tanto sonhou e que agora está nas suas mãos. Tome muito cuidado com aquilo que você sempre ambicionou. Agora está nas suas mãos. Em vez de ser uma bênção, pode conspirar contra você. Acho que Jesus nos contou a parábola que eu li a semana passada. Aquele homem que ficou rico. No que estava rico, ele mandou construir celeiros. E aí ele disse para ele mesmo: Alma, agora tu descansa. Porque tu tens muitas bênçãos. Tudo completo. Naquele dia, Deus falou com ele e disse: louco, maluco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. Para ver o que você tem, para quem será. Então, a primeira coisa, tome muito cuidado. O que você considera uma bênção na sua vida, para não conspirar contra você. Para terminar, em segundo lugar, tome cuidado para que a riqueza não interfira nos relacionamentos. Tome muito cuidado para que as riquezas não façam o quê? Não interfira nos relacionamentos. 6 e 7. Riqueza, os bens materiais podem interferir nos nossos relacionamentos. E aqui eu creio que é o problema de Ló. Porque Ló começa a história sendo carregado por Abraão, que era o tio. Porque vocês sabem o que? O pai de Ló morreu. E Ló ficou muito pequeno. E como um ser humano, ele também faz a mesma coisa. Então ele recupera o Ló, leva o Ló com ele. E Abraão ficou rico, é rico, lógico. Quando você está com rico, o que vai acontecer com você? Você também
fica rico. Então, ele também ficou rico. Agora estamos o tete a tete, com pé de igualdade. Tio, você é rico, eu também sou rico. Aquele respeito que eu te dava, agora não há mais. Você é rico, eu também sou rico. De repente. E aí, perdeu o respeito pelo tio. Perdeu o respeito. Eu acho que todos nós já enfrentamos essa situação, queridos. Você ajudou alguém a pagar a escola, fazer isso, quando era menino, quando era não quer. E aí essa pessoa amanhã subiu. Já não quer mais de você. Tudo que você fez. Não tem mais graça. Toma muito cuidado, queridos. Para que os bens materiais não interfiram nos nossos relacionamentos. Por isso aqui, queridos, é uma distância um ao outro. Uma distância. Ninguém mais valoriza o outro. Eu não preciso de você. Você não precisa de mim. Eu não preciso de você. Quem você é? Esse aqui eu ouço. Quem você é? Porque todos agora temos possibilidade. Você dorme numa boa cama, tem televisão, tem tudo isso. Toma muito cuidado, queridos. Devemos nos valorizar. Não importa, você tem ou você não tem. Devemos nos valorizar. Amém? Para que aquilo que você tem, a bênção que você adquiriu, que não conspira contra você. Se conspirar contra você, você não vai conseguir nem de amar a Deus. Quantas, queridos, que largaram as mulheres aqui? Porque ele já tem alguma coisa na vida. A riqueza dele conspirou contra ele, contra a família. Queridos, filhos, jovem, seja uma bênção. Seja uma na sua família. Seja uma bênção para Deus. Amém? Que Deus abençoe ricamente. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai Santo, Pai Eterno, te rendemos graça. Obrigado, Senhor. Porque tudo que temos o vem de Ti. É uma dádiva que vem de Ti. A habilidade de trabalhar, a inteligência, tudo que temos vem de Ti. Nos ajuda a te colocar em primeiro lugar. Nos ajuda, Pai. Não permita, ó Deus, que o que nós recebemos de Ti venha conspirar contra nós nos nossos relacionamentos. Nos ensina a nos valorizar uns aos outros. Muito obrigado, Pai. Pai, venha construir famílias quebradas. Venha construir, reconstruir os nossos relacionamentos. Não importa, ó Deus, o grau. Não importa, ó Deus, o que tem ou o que não tem. Senhor, faça isso na nossa vida. Para que nós sejamos o homem e mulheres, ó Pai, que te coloca em primeiro lugar. Agradecemos, Pai, por tudo. E no nome de Jesus. Amém, Senhor.